Olá, muito boa noite, estamos chegando, o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil, os destaques desta sexta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Em meio às expectativas, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal forma a maioria para manter a prisão de Daniel Vorcaro e de outros investigados no caso do Banco Master. De Brasília, a repórter Janaína Camelo chegando com as últimas informações. Como é que ficou a distribuição dos votos, Janaína? E o julgamento já foi encerrado ou ainda não? Boa noite, bem-vinda. Muito boa noite para você, viu, Tiago? Boa noite para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal Jovem Pan. Esse julgamento continua e vai até a sexta-feira da semana que vem, porque é um julgamento que acontece no plenário virtual, né? E sempre tem ali, geralmente, um prazo de dias. E os ministros, eles depositam os votos eletronicamente, né? Não há nenhuma discussão ali desse julgamento. Eles podem apresentar um voto escrito para justificar o posicionamento de cada voto, mas até agora isso não aconteceu, apenas no voto ali do ministro André Mendonça, que é o relator. Então, Tiago, esse julgamento começou às 11 horas da manhã, foi o horário que abriu esse plenário virtual, e menos de uma hora depois já tinha maioria para defender a prisão de Daniel Vorcaro, para referendar a decisão do ministro André Mendonça sobre a terceira fase da Operação Compliance Zero, que foi deflagrada na quarta-feira da semana passada, e que acabou levando à prisão de Daniel Vorcaro e de outras pessoas. Então, quem já votou? Além do ministro André Mendonça, acompanhando ele, então, os ministros Luiz Fux e o ministro Nunes Marques. Nunes Marques foi o voto que formou essa maioria, com o placar, então, fechando até o momento em 3-0. É um julgamento que está acontecendo na segunda turma, são 5 ministros ao todo, mas a gente sabe que o ministro Dias Toffoli, ele já se declarou suspeito de votar nesse julgamento, por motivo de foro íntimo, né? O ministro Dias Toffoli tem toda uma polêmica envolvendo a questão do Banco Master em relação ao nome dele, porque ele é sócio de uma empresa com os irmãos que já fez negócio com o fundo de investimento ligado ao Banco Master. Fica faltando agora, então, Tiago, apenas um voto, que é do ministro Gilmar Mendes, mas ele tem até o dia 20, a próxima sexta-feira, para votar nesse julgamento. Como o julgamento fica aberto, Tiago, em tese, os ministros, eles podem até mudar os votos, sabe? Mas isso não é muito raro, na verdade, que isso acontecer. Então, só relembrando o que está sendo analisado exatamente nesse julgamento, foi essa operação, a terceira fase da Compliance Zero, que levou Daniel Vorcaro à prisão. Teve também mais outras 3 pessoas presas, incluindo Fabiano Zeta, que é cunhado de Daniel Vorcaro, Felipe Moraes Mourão, o conhecido como Sicário, que acabou falecendo, né? Ele foi morto depois de uma tentativa de suicídio dentro da Superintendência da Polícia Federal, depois que ele foi preso. Tem também alguns mandados de busca e apreensão contra ex-diretores do Banco Central, suspeitos de ter recebido propina de Daniel Vorcaro em troca de enviar para ele mensagens sigilosas, vantagens ali na operação do Banco Master, envolvendo ali o Banco Central. Na decisão de hoje, defendendo a própria decisão, o ministro André Mendonça, ele reforçou o que foi descoberto pela Polícia Federal, as últimas descobertas que levaram ali à prisão de Daniel Vorcaro, de indícios de crimes, além de crimes ali de lavagem de dinheiro, de fraude no sistema financeiro, também que ele seria ali o líder de uma organização criminosa, de uma milícia. A Polícia Federal fala em milícia privada que agia com violência contra desafetos de Daniel Vorcaro, do conglomerado Master. E nessa decisão de hoje, o ministro diz que há indícios de que essa organização continua atuando, viu, Tiago? Agora, uma notícia de momento. Houve uma mudança na defesa de Daniel Vorcaro. Defesa de Daniel Vorcaro, que tem várias bancas ali, tem vários escritórios super importantes defendendo ele, e houve uma mudança específica, mas muito significativa, porque, Tiago, a gente soube agora há pouco que saiu, por exemplo, o advogado doutor Pier Paolo Bottini, e entrou no lugar dele o doutor José Luiz de Oliveira Lima, que é conhecido como o doutor Juca, que é especializado, é um criminalista muito conhecido, especializado em delação premiada. Inclusive, é quem faz a defesa, por exemplo, de Walter Braga Neto, general Walter Braga Neto, que foi condenado na trama golpista. Então, uma notícia que saiu há pouco, uma mudança envolvendo
um criminalista que defende delação premiada, viu, Tiago? E logo depois dessa decisão do Supremo, o julgamento ainda não foi concluído, mas já há maioria. Até daqui a pouquinho, Janaína, vou dar as boas-vindas ao Cristiano Vilela, hoje aqui com a gente. Tudo bem, Vilela? Boa noite. Queria dividir essa sua primeira participação em duas partes. Falando inicialmente sobre o julgamento. A Janaína falou, os ministros eventualmente podem alterar os votos, mas a situação já está sacramentada. Ele continua preso, a partir de agora o que acontece? Boa noite, bem-vindo. Pois é, Tiago, uma ótima noite a você e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, de fato já está sacramentado e o fato de termos tido essa maioria muito rápido, dentro de 1 hora após o início do julgamento, dá uma demonstração de uma certa concertação, de um certo interesse em que esse segmento dominante, que conseguiu construir a maioria de 3 votos, já se conversou, já dialogou de antemão, justamente no sentido de deixar o placar registrado e evitar qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de celeuma que pudesse acontecer em torno da liberação. É valioso a gente destacar que havia um voto a menos nessa turma por conta da suspeição apresentada pelo próprio ministro Dias Toffoli e que, portanto, havia apenas 4 julgadores e, havendo empate em 2-2, o benefício seria do réu. Nesse sentido, com os 3 votos, teremos a manutenção da prisão de Vorcaro e, com isso, até que eventualmente haja uma nova apreciação, um novo pedido ou uma mudança nas condições fáticas, ele deverá ser preso até que realmente venha a dar esclarecimentos e venha a demonstrar que não trará nenhuma periculosidade em relação ao devido andamento do processo. É bem capaz de esperar que a defesa continue tentando, né, a prisão domiciliar pelo menos, mas essa história de delação premiada, troca de advogado, e a própria Janaína falou, um advogado muito conhecido, que tem experiência nessa discussão da delação premiada. A delação premiada mudaria o quê na forma como ele é tratado juridicamente? Vilela? Olha, Tiago, existem aí 2 aspectos. Um dos aspectos, caso ele não tenha interesse em fazer a delação, mas só o fato de se cogitar pode fazer com que determinados atores, especialmente figurões da política, figurões da República, passem a ter medo e passem a se mobilizar no sentido de pressionar o Supremo Tribunal Federal para que haja uma soltura. Então, existe essa estratégia, mesmo se eventualmente não houver o interesse em se promover a delação premiada. Além disso, por outro lado, se houver o interesse, aí nós temos a possibilidade, ao que tudo indica, existem outros figurões da República envolvidos e que podem, eventualmente, a partir de uma delação, acabar ficando em maus lençóis. Aí sim, num caso como esse, realmente, Vorcaro poderia ter alguma redução, negociar alguma redução na pena, negociar alguma condição melhorada. Ele que, de acordo com a incursão de crimes que foram apresentadas, poderá ter uma condenação bastante extensa, então ele pode negociar isso. Em troca, deverá trazer elementos que venham a comprovar a participação de figuras graúdas, de figuras expressivas, visando daí com isso os seus interesses. No dia